queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E hoje vamos falar sobre o capítulo 27, que tem como tema o amor de Deus. Ontem falamos sobre o amor fraternal, antes sobre o amor de homem e mulher, né? O amor humano. E hoje vamos falar sobre o amor de Deus. Conosco está nossa querida irmã Kelly Cáceres, do CAMIT. Com você a palavra, Kelly. Seja bem-vinda. Muito obrigada, irmã Alexandra. Bom dia a todos os que estão presentes aqui. Mais uma vez, uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento, né, de devoção, de oração e de aprendizado da palavra de Deus. Como já foi falado, eu irei apresentar o capítulo 27 do livro que está sendo estudado, Mente, Caráter e Personalidade. Um capítulo maravilhoso que continua falando do amor, né? Ontem foi estudado também o amor fraternal. Hoje nós continuaremos estudando sobre o amor, mas agora é o amor de Deus, que é a fonte de tudo, né? Vou compartilhar aqui para nós estarmos acompanhando também aqui o tema com vocês. Então, o amor de Deus é o capítulo 27 desse livro. Deus é amor. Deus é amor, sua natureza, sua lei são amor. Sempre foi assim e sempre será. Toda manifestação do poder criador é uma expressão de amor infinito. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu até a derrocada final da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Então, Deus é a fonte do amor. É em Deus que se origina o amor e tudo que ele fez, tudo que ele fez tanto na natureza quanto em outras coisas, na sua palavra, tudo revela o amor. E nós vamos compreender mais aonde nós podemos encontrar outras fontes do amor de Deus. Por exemplo, na natureza nós podemos encontrar muito do amor de Deus. Cada uma das coisas que Deus criou tem a marca do amor de Deus. E por isso que a natureza é também um segundo livro que nos revela Deus, porque aí nós podemos ver quanta sabedoria, quanto amor Deus teve com cada um de nós. Deus é amor, está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos, a encher de música o ar com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes, em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Então, imaginem só como seria o nosso mundo se talvez só nós existíssemos, né? Só nós, a terra e a água. Seria talvez bem solitário, né, bem monótono, mas Deus fez muitas coisas para a nossa vista se alegrar. E olha só a maravilhosa natureza que Deus colocou ao nosso redor. A natureza, os animais foram criados para a nossa alegria. A gente pode se deleitar nas flores, quem gosta de plantas, nos passarinhos, nos animais, quem gosta de animais. Quem não gosta pode ver um bonito atardecer ou amanhecer. Tantas paisagens maravilhosas que a natureza nos traz, inclusive isso quando a gente se expõe à natureza, quando a gente começa a analisar, a gente não sente aquela paz, aquela tranquilidade, justamente por causa disso, porque Deus colocou tanto amor na sua natureza, que mesmo degradada com tantos anos, ela ainda revela o amor de Deus. Então, é uma boa maneira de nós encontrarmos mais do amor de Deus, além da sua palavra, nós temos também na natureza. Os mandamentos também estão baseados no princípio do amor. Diferente do que muitos pensam, que a lei é uma lei só para nos colocar mais peso, ou para ser uma punição, para ser algo super difícil de obedecer, a lei é uma lei baseada no amor. Porque se a gente obedecesse os mandamentos, quando a gente obedece, a gente se entende e chega a compreender o quanto Deus foi sábio em nos deixar esses mandamentos. Né? Eles se resumem em dois, né? Amor a Deus, a primeira parte, e amor ao próximo. 10 preceitos breves, compreensivos e dotados de autoridade.
abrangem os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes, e todos baseados no grande princípio fundamental do amor. Então, quando a gente realmente chega a entender quanto Deus fez por nós, a gente sente vontade também de nós retribuir esse amor que Deus demonstrou por nós, e a gente assim acaba cumprindo uma lei, não por obrigação, não porque nos colocam esse peso, não porque nós tenhamos que demonstrar para alguém, mas sim por amor, porque nós entendemos quanto Cristo fez na nossa vida, e assim com amor a gente retribui esse amor que nós recebemos. E entendemos, como falei, o quanto Deus nos ama, porque esses mandamentos nos evitam de muitas consequências terríveis. Se a gente não buscasse a Deus, se a gente não colocasse Ele no primeiro lugar, como fala a primeira parte da lei de Deus, a nossa vida fica sem sentido. A nossa vida parece que a gente nunca consegue preencher aquele vazio que está no nosso coração, porque Deus nos criou para adorá-lo, para buscá-lo sempre, e Ele deixou isso na nossa vida. Tanto assim que pessoas que não o buscam, ou pessoas que não acreditam em Deus, sempre têm um vazio no coração, que eles procuram preencher com alguma coisa, mas a única coisa que pode preencher realmente esse vazio é Deus. E quando nós também fazemos o bem, quando a gente procura não prejudicar o nosso próximo, a gente não tem uma paz imensurável no nosso coração, além de sentir alegria, porque quando a gente ajuda, quando a gente faz pelo nosso próximo, a gente é beneficiado, né? Então, é super importante que nós entendamos isso. A lei não é para nos punir, não é para nos deixar o caminho mais difícil, mas é justamente para nos poupar de muitas consequências negativas. Se todas as pessoas cumprissem esses mandamentos, o mundo seria totalmente diferente. Então, Deus deixou essa lei para que o mundo fosse melhor. Então, o seu amor também está na lei de Deus que Ele deixou para o ser humano. Jesus e a lei do compassivo amor. A lei de Deus é de caráter imutável e por isso Cristo se deu em sacrifício em favor do homem caído. A lei permanece inalterável como o trono de Deus, e a salvação de cada alma é determinada pela obediência ou desobediência. Jesus, pela lei do compassivo amor, tomou sobre si os nossos pecados, sofreu nosso castigo e sorveu a taça da ira de Deus que cabia ao transgressor. Então, a lei, ela é santa, a lei, ela é eterna e é imutável. Não é porque o homem pecou que Cristo tentou rebaixar um pouquinho da seriedade da lei. Ela não muda, assim como Deus também não muda. E por isso foi preciso que o próprio Deus, o próprio Jesus, venha a se sacrificar por nós. E olha só aí o amor. Era para nós ter morrido, era para nós ter pagado o preço do nosso pecado. Mas o que Deus fez? Ele mesmo se sacrificou. Quando eu era criança, meu pai fazia isso de uma maneira bastante exemplificativa, que eu cheguei a entender depois. Mas quando a gente é criança, a gente sempre apronta alguma coisa, certo? E meu pai, era poucas as vezes que ele nos castigava, mas quando ele ia, a gente nunca esquecia. Por quê? Ele não batia a gente, espancava, nem coisa do tipo. Mas ele nos levava à reflexão. Ele nos levava no quarto e a gente já sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, certo? E ele começava nos falando o que a gente errou, o que a gente fez de errado. E a gente já começava a chorar porque a gente sabia que nós iríamos receber algum castigo, né? Na mão, então a gente já imaginava o que viria. E nós pedíamos e implorávamos por misericórdia, que a gente não ia fazer nunca mais, e essas coisas, né? Então, ele chegava e falava com a gente, olha, tudo bem, você errou e você mereceria um castigo, certo? E a gente prometia que a gente nunca mais ia fazer e tal. Aí meu pai falava o seguinte, tudo bem, mas sempre que alguém errar, alguém tem que levar o castigo, né? A consequência. Então, se você não quer receber o castigo, então você que vai bater em mim. E dava o cinto para nós. Aí que nós desabávamos no choro, porque como que nós íamos bater no nosso pai? Nunca que a gente ia fazer uma coisa dessas. E ele não precisava nem castigar. No final, ele nos fazia entender, olha só, então que seja a última vez, porque sempre vai ter consequências das nossas atitudes. Então, Cristo fez esse grande sacrifício por nós. Era para nós ter recebido o castigo.
Nós devíamos ter pagado pelo nosso pecado. Mas o que Cristo fez? Ele tomou o castigo. Ele não merecia. Mas por causa que a lei ela é imutável e precisava ser cumprida, ele mesmo veio em pessoa, sofreu o que nós devíamos ter sofrido. E quanto ele sofreu, não tem palavras para expressar o grande sacrifício que Cristo fez por nós. A natureza sensível e amorosa de Cristo. Nós sabemos muito do quanto Cristo fez nessa terra. E tudo isso ainda é pouco do que ele fez. Como João fala, né? Se fosse para escrever cada ato, cada coisa, cada ato de amor que Cristo fez nessa terra, faltariam páginas, faltariam folhas. Seria muito extenso. Mas além do que Cristo fez aqui na terra pelas pessoas, Deus, o próprio Deus, já comprometeu muitíssimo do que a eternidade, do que a sua glória poderia nos dar em amor por nós. Sua vida de princípio a fim foi de abnegação e sacrifício. Nenhum ser humano já possuiu natureza tão sensível como o Santo de Deus, sem pecado, o qual se manifestou como cabeça e representante daquilo que a humanidade pode tornar-se mediante a comunicação da natureza divina. Então, Cristo tem uma natureza de muito amor, muito sensível, muito amorosa. E nós também podemos chegar a esse nível. Cristo falou que a gente poderia chegar a fazer as coisas que ele realizou nessa terra. Logicamente, o sacrifício que ele fez, nenhum de nós poderia substituir, mas o exemplo que ele nos deixou de boas atitudes, de ajuda, de sensibilidade com as pessoas, de sermos amorosos. Então, se a gente realmente quer seguir os passos de Cristo, se a gente realmente se chama de cristão, nós devemos expressar isso através das nossas atitudes, assim como Cristo fazia. A gente tem que ter esse caráter sensível, amoroso, que as pessoas possam ver, nossa, você é diferente, tuas atitudes demonstram algo diferente, né? Então a gente não pode ser esse caráter rude, caráter impaciente, caráter sem amor. A gente tem que aprender com Cristo, dessa sensibilidade, da gente entender a dor do outro, da gente poder procurar sempre ajudar o outro e estar prontos para, em qualquer momento, servir o nosso próximo. Então, isso nós com certeza podemos alcançar, porque assim Cristo fez e ele deseja também que cada um de nós sigamos o mesmo caminho. O amor de Deus, uma fonte. O amor de Deus é qualquer coisa mais que simples negação. É um princípio positivo e ativo, uma fonte viva, manando sempre para beneficiar os outros. Se o amor de Cristo habita em nós, não somente não nutriremos nenhum ódio contra os nossos semelhantes, mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhes o amor. Então, a fonte é um lugar onde a água nunca falta, sempre está brotando água. Então, nós devemos seguir também, como já falávamos na parte anterior, de ter esse amor que sempre está fluindo pelos nossos semelhantes. Então, além, como diz aqui, não é somente uma negação, vamos dizer, o amor de Deus, de me negar de fazer isso ou fazer aquilo, mas é um princípio positivo e ativo, uma fonte viva. Quando é algo vivo, é constante em movimento. Então, o amor de Deus não é algo parado, não é algo que, bom, tudo bem, não vou fazer mal para ninguém e pronto. Não é assim. A gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar levando essa vida para os outros, assim como uma fonte, certo? Ela leva água, essa água não fica parada só num lugar, ela vai em diferentes lugares e beneficia muitas pessoas. Da mesma maneira, o amor de Cristo que flui, que passa por nós, deve ser também canal para beneficiar outras pessoas. O universo expressa o amor de Deus. O universo inteiro dá expressão a esse amor e à ilimitada bondade de Deus. Deus poderia ter mandado seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas, maravilhosa graça, Cristo veio para salvar, não para destruir. O apóstolo João não encontra palavras para expressar seus sentimentos e exclama: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só quanto amor do Pai. Muitas das vezes as pessoas acham que o Pai é um Deus severo e que só Cristo é o que teve amor, que veio morrer por nós. Mas Cristo não teria vindo se Deus não tivesse permitido. E o sacrifício foi imenso para Deus também de enviar seu único filho. Mas ele nos ama tanto, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós vamos entender depois
quanto é o nível que Deus nos ama. É muito grande o amor que Deus Pai e Deus Filho tem por nós. E olha só, Deus poderia ter punido o ser humano. Bem poderia ter feito isso, ok? Deus falou que se o homem pecasse, iria morrer. Podia ter acabado por aí o nosso mundo. Bom, Adão pecou, então você merece a consequência, vai morrer. E acabou a história. Mas Deus não fez isso. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que inclusive muito antes de Adão ter pecado, ele já tinha provisto um meio para resgatar. Em nenhum momento Deus deseja eliminar, punir, mas ele sempre deseja estar trazendo vida, trazendo benefício, trazendo ajuda para o ser humano e para todos os seres criados. Então, no seu imenso amor, Deus não castigou de início o homem, né? Deus não colocou logo a punição como princípio, mas Deus é um Deus misericordioso. O salmista fala que Deus é misericordioso e ele é justo, mas o que vem na frente sempre é a misericórdia. Então, nessa sua misericórdia, Deus não puniu o nosso mundo, mas ele sim, ele veio em carne própria para poder resgatar o ser humano. Porém, Satanás é o responsável por um conceito de um Deus severo e cruel. Muitas pessoas acreditam, como eu já falava, que Deus é cruel, que Deus é tirano, que Deus somente exige, que Ele está buscando nós errarmos para nos punir. Essa é uma ideia que Satanás quis colocar no mundo, para que eles esquecessem o quanto Deus os ama. E quando a pessoa tem esse conceito no coração, tem duas situações. Ou a pessoa vira um ateu e revoltado contra Deus, que fala que Deus é injusto, que Deus só permite as coisas más, ou a pessoa pode chegar a se deprimir tanto pelo fato dela sentir que não tem mais chance com Deus, que sua vida é tão miserável que Deus não vai aceitá-la. Olha só o nível que o inimigo tenta colocar o ser humano. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa, um rigoroso juiz e credor exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens, para que possa trazer juízos sobre eles. Então, ele sempre coloca essa ideia, né? Pecou, Deus vai te castigar. E é sempre assim, parece que como se alguém estivesse sempre de olho para ver onde errou e já castiga. Mas não é assim. Deus é justo sim, mas ele é muito mais misericordioso. Então, ele deseja sempre resgatar e fará todo o possível em favor do nosso resgate. E por isso que Cristo mesmo teve que vir em pessoa à Terra para poder reverter essa situação que o inimigo tinha colocado no coração do ser humano. Ele veio, teve uma vida de sacrifício, de serviço, e ele nos demonstrou o maior amor morrendo na cruz por cada um de nós. E assim ficou claro para o ser humano que Deus nos ama. Porém, Satanás não fica quieto, certo? Ele sempre continua a colocar esse pensamento nas pessoas. E é dever nosso levar para as pessoas esse amor de Jesus, essa esperança para as pessoas que estão se sentindo talvez indignas do amor de Deus. Nós devemos esclarecer isso para as pessoas. E esse sempre é o nosso tema que deve ser levado às pessoas, o amor de Cristo. O amor de Cristo transforma pessoas, transforma vidas. E é o que nos dá sentido à nossa religião, a tudo que nós acreditamos. Sem o amor de Deus, a religião talvez não teria sentido. Mas é isso o maior tema que nós podemos compartilhar. O amor entre o pai e o filho, um símbolo. Olhem só quão profundo é o amor que Deus Pai tem por cada um de nós. Cristo diz: conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Que declaração é esta? É ele, o Filho unigênito, aquele que se acha no seio do Pai e apresenta a união entre ele e o eterno Deus como figura da que existe entre ele e seus filhos na terra. Então, Cristo compara primeiro com ovelhas, mas o amor entre pastor e ovelha não se compara ao grande amor que Deus tem por nós. E então ele coloca também relação entre pai e filho, que é ainda um vínculo muito mais profundo. Porém, ele fala assim, que assim como ele conhece o pai e o pai o conhece, esse mesmo vínculo que existe entre Deus e Cristo
É o vínculo que Deus vai ter com os filhos dele, com as pessoas que o buscam, que acreditam no sacrifício de Cristo. Olha só quão profundo é isso. Não é pouca coisa, certo? Sermos amados da mesma maneira como Cristo é amado pelo Pai. Por isso João fala e exclama: quão grande amor que Deus teve de sermos chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa. Deus nos coloca ao mesmo nível que Jesus Cristo. Um ser tão santo, tão perfeito. Mas quando nós nos colocamos no amor de Deus, nos seus caminhos e o buscamos de coração, esse amor é nos dado, o amor do Pai, com toda a sua profundidade e misericórdia para nós, que não merecíamos, mas Deus nos deu e nos otorgou esse bendito dom de podermos ser chamados filhos de Deus. Que maravilha! Uma energia vitalizante. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca transmitindo cura. Vem com ele a serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. O amor de Deus, além de ser todas essas coisas maravilhosas que a gente falou, ela traz vida, ela traz saúde. Então, uma das curas espirituais, uma das curas emocionais que a gente tem na palavra de Deus é justamente o seu amor. Quando a gente compreende quanto Deus nos ama, a gente sente uma grande calma no nosso coração. Assim como Cristo, quando estava na terra, o que fazia primeiro? Ele curava as pessoas sim, mas curava primeiramente a alma. A alma de pecado, a alma que se sentia culpada, a alma que se sentia talvez indigna do perdão. E é isso que Deus coloca no nosso ser. E quando isso chega na nossa vida, não é algo somente algo impalpável, algo que a gente não possa mais dizer mais nada. Ok, Deus me ama, mas isso transforma a nossa vida fisicamente. Então, quando a gente entende, quando a gente sente, quando a gente prova do amor de Deus, todo o nosso organismo é transformado, se transmite cura, se transmite alegria, e a gente pode sentir uma paz interior imensa. O seguir os caminhos de Cristo, o fazer a sua vontade, seguir o seu amor, compartilhar seu amor, traz uma paz que ninguém pode comprar. É uma alegria que a gente tem constantemente, apesar das coisas negativas que possam acontecer na nossa vida. O amor de Deus nos traz sempre essa calma, essa serenidade, essa paz e muita confiança em Deus. Porque o que for que aconteça conosco aqui, Deus o sabe muito bem. E se a gente confia que Deus está conosco, a gente pouco vai se preocupar pelo amanhã, pelo que vai acontecer, porque nós vamos deixar tudo nas mãos de Deus. E que bonito isso, né? A gente não precisa estar carregando fardos, carregando grandes fardos de peso da nossa responsabilidade aqui na Terra, das nossas lutas, do tanto de maldade que existe nesse mundo. Mas ao colocarmos isso nas mãos de Cristo, a gente sente um alívio muito grande. E é para isso que Cristo trouxe todo esse amor, todo esse sacrifício que Cristo ele fez para nós podermos ser salvos do pecado, salvos do estresse, salvos das ansiedades, das preocupações, salvos de muitas coisas negativas que o inimigo colocou nessa terra. Então, o amor de Cristo, o amor de Deus, é essa energia vitalizante, é isso que nos dá vida, que nos dá poder, que nos dá energia para todo dia nós fazermos, cumprirmos com o nosso dever diário. Recordando o amor de Deus. O Filho de Deus, deixando o trono do Pai, revestindo sua divindade com a natureza humana a fim de resgatar o homem do poder de Satanás, o triunfo que obteve em nosso favor, abrindo ao homem a porta do céu, revelando aos olhos humanos a câmara onde a divindade manifesta sua glória, a raça caída, erguida do abismo da ruína, em que o pecado a submergia e novamente posta em ligação com o infinito Deus, e depois de resistir à divina prova mediante a fé em seu Redentor, revestida da justiça de Cristo e exaltada a seu trono, eis os quadros que o Senhor deseja que contemplemos. Então é nosso dever diário buscarmos como estamos fazendo, buscarmos e, sobretudo, nos aprofundar nesses assuntos aqui, em todo o sacrifício que Cristo fez, deixando o seu trono lá no céu, vindo viver e se humilhar a uma vida de ser humano, levar todas as nossas cargas, nossas dores, e ainda assim morrer pela humanidade, porém ressuscitar
e salvar o mundo. O plano da salvação, na realidade, desde seu início até o fim, deveria ser os quadros, como diz aqui, que o Senhor deseja que contemplemos. Porque quando nós entendemos o sacrifício, a profundidade do que Cristo fez por nós, nossa vida é completamente mudada. Né? A palavra de Deus fala que aquele que conhece realmente tudo o que Cristo fez, ele vai ser transformado. Então, nós precisamos todo dia estar estudando para sermos transformados dia a dia e para nós compreender a profundidade do amor de Deus e assim também nós podermos transmitir isso para outras pessoas. O amor faz o nosso céu. As alturas e profundezas do amor de Cristo ao nos demorarmos junto à cruz, alcançamos uma pálida concepção do amor de Deus e dizemos, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas em nossa contemplação de Cristo, estamos apenas demorando à beirada de um amor que é imensurável. Seu amor é qual vasto oceano sem fundo nem margem. Então, tudo que a gente conhece é apenas um pouquinho do amor de Deus. Mas nesse pouquinho a gente pode se aprofundar tanto que a gente, só fazendo mesmo para podermos entender, a gente sempre tem que estar buscando conhecer mais Cristo, conhecer mais do seu amor, conhecer o quanto Cristo fez, o que Ele fez, todas essas coisas que Ele nos revelou, é para nós constantemente estarmos estudando e desfrutando desse amor infinito. O infinito amor de Deus. Todo o amor paternal que tem vindo de geração em geração pelo conduto de corações humanos, todos os mananciais de ternura que tem dimanado da alma dos homens são apenas qual pequeno regato em relação ao ilimitado oceano, quando comparados com o infinito, inexaurível amor de Deus. Então, o amor de Deus é super extenso, é muito profundo, e inclusive aqui a continuação nós vamos entender sobre esse mesmo título, podeis passar séculos estudando esse amor. Entretanto, nunca podereis compreender plenamente o comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. Entretanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandiosos temas se abrirão mais e mais ao nosso entendimento. Então, olha só, o que foi revelado para nós foi muito pouco do amor de Deus, que nós passaremos a eternidade toda estudando o amor de Deus e ainda a eternidade vai ser pouca para nós acabarmos de entender quanto Deus sacrificou ao enviar seu Filho para morrer por nós. Porém, cada vez que a gente estuda a Bíblia, e medita, nós podemos ter grandes entendimentos, grande luz vindo do céu, para nos mostrar mais e mais ainda. Então, é gradual, nós estaremos sempre buscando e sempre recebendo mais e mais. Então, quanto mais buscarmos, mais a gente vai encontrar. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus constantemente se renova. E mais ainda, quando se fala do seu amor. O amor divino é progressivo. Ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Então, se nós queremos ter realmente um relacionamento profundo com Deus, se nós queremos ser íntimos com Ele, se nós queremos receber todos os benefícios que Ele nos proporciona, a gente deve estar constantemente estudando o amor de Deus, como que Cristo foi nos trazer tanta salvação, tanto benefício, e não somente Cristo, mas foi Deus que trouxe tudo isso ao mundo. Então esse deve ser sempre o nosso centro do nosso estudo, podermos compreender cada dia mais o amor de Deus. Então, meus irmãos, eu desejo de coração que o amor de Deus sempre seja o nosso principal tema de estudo. Esse é o centro do Evangelho, é o centro de tudo, de toda essa religião. E que ao estudarmos, nós assim possamos também manifestar esse mesmo amor que Cristo demonstrou aqui na Terra com os nossos semelhantes. Que nós possamos transmitir para as pessoas esse amor, que é a base de toda a lei, que é o fundamento do trono de Deus, o amor.
Que esse seja sempre o nosso assunto principal e que Deus a cada dia nos ajude para poder compreender mais e poder transmitir muito mais do seu amor aos nossos semelhantes. Amém.